Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. João Pedro Xavier lançou o convite. Nuno Brandão Costa aceitou. Nuno Brandão Costa assume que a arquitetura que lhe interessa é a arquitetura europeia de raiz greco-romana e defende que a obra é sempre um equilíbrio lógico e racional. Os editores da sua mais recente monografia destacam a atenção muito particular à plasticidade dos elementos primários da construção e defendem que, através de novos materiais e técnicas, a sua obra parece atingir a clareza da arquitetura tradicional portuguesa. Como arquiteto, reconhece que as suas obras são sempre permeáveis ao tempo e aos sítios onde são implantadas, ao clima, aos pontos cardeais, à topografia, à forma de construir. Nuno Brandão Costa, depois de uma passagem pelo Gabinete de Arquitetura de José Fernando Gonçalves e Paulo Providência, iniciou em 1998, no Porto, cidade onde nasceu, vive e trabalha, um percurso sólido como arquiteto, professor e, mais recentemente, curador de exposições de arquitetura. Formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde foi assistente de Domingos Tavares e Pedro Ramalho, estagiou ainda com Herzog de Meuron, na Suíça, país de onde poderia ter citado, na resposta ao desafio lançado neste programa, o Museu La Conjunta, projetado por Peter Markley, obra que igualmente lhe causou uma profunda e influente impressão. Mas viajou desde muito novo, com os pais e o irmão, sobretudo pela França, Itália, Inglaterra, Escócia e centro da Europa, antes de se saber arquiteto e, de novo, como aprendiz do ofício da arquitetura. E é a essas primeiras memórias, ainda vivas, que recorre para escolher a obra em destaque neste Passa a Palavra. Se na primeira emissão João Pedro Xavier nos levou até Barcelona para visitar o pavilhão de Mies van der Rohe, Nuno Brandão Costa propõe-nos agora, como destino, a cidade de Florença e um regresso ao século XV. No entanto, sem nunca desviar o seu olhar da arquitetura que persegue. A minha escolha é a Basílica de São Lourenço, do Filippo Brunelleschi, uma obra do século XV, da época do Renascimento, que eu conheci muito novo, com 16 anos, numa viagem que fiz a Florença e ainda não faria ideia que ia ser arquiteto. O facto é que lembro-me que foi um espaço que me impressionou, sem eu perceber muito bem porquê ou ter uma explicação para tal. Mais tarde, já estudante de arquitetura, voltei a visitar essa obra, sobre a qual já tinha compreendido um pouco mais, e confirmou-se de facto o impacto e o fascínio que aquele espaço me causava. No fundo é uma obra que corresponde ou corresponde a uma síntese, quase uma metáfora daquela arquitetura que mais me interessa, que é a arquitetura da cultura europeia de raiz greco-romana e que de alguma maneira acaba por ter uma influência também em outros momentos da história da arquitetura que são para mim muito importantes, e outros autores como, por exemplo, obras como a Ville Savoie de Le Corbusier, ou a Galeria de Berlim do Mies van der Rohe, ou o Economist dos Smithsons, que são obras de outro tempo, mas que mantêm essa raiz cultural, baseada um pouco na ideia do pórtico dórico, no fundo. Poderia também ter citado outra obra que produziu em mim o mesmo efeito de epifania, mais tarde, já jovem, ainda estudante de arquitetura, mas muito próximo de ser arquiteto, quando fui viver para a Suíça e visitei o Museu La Conjunta,
tinha acabado de ser construído nos anos 90, do Peter Merkley, e cuja essência espacial e elementaridade geométrica remete também para esta raiz cultural. Passa a palavra. O destino que se segue é Viena. Quem será o nosso próximo guia?